edição, Usos e Costumes de um Povo que Somos, é um programa que tem já mais de 20 anos e foi o Guilherme, mais outro amigo, foi o Guilherme, exatamente, foi ele que a origem deste programa, mas que depois incentivou outro amigo, que foi o Manuel Pinto Lopes. Aliás, não foi bem assim. Foi os dois, eu e o Manuel Pinto Lopes, que preparamos este projeto. Este projeto vai para o ar em 1991 e não vai para o ar no dia que estava programado. A história foi um bocado complicada, porque naquela altura gravava-se os programas em cassete e a cassete se regi e o técnico, quando chegou de manhã para mandar o programa para o ar, a cassete não estava lá, portanto foi desviada. Tinha desaparecido. Desapareceu. Pronto, nós tínhamos duplicados, fizemos nova montagem e o programa foi para o ar no domingo a seguir, mas o projeto foi preparado por mim e pelo Manuel Pinto Lopes. Queres dizer que 20 anos é mais ou menos a idade da Rádio Alfa? A Rádio Alfa vai fazer 23. 23 anos. 23 anos. Para quem vocês trabalhavam nessa altura, a quem o programa se destinava nesta altura, tem alguma coisa a ver com os ouvintes de hoje? Eu penso que ainda tem, mas hoje já estamos a atrair outros ouvintes. Hoje já estamos a contactar os filhos, os mais jovens e, aliás, ainda tivemos a experiência no sábado passado em Nanterre, que só havia jovens a cantar e a dançar, mais de 200 ou 300 rapazes e raparigas em rodas a cantar e a dançar. É porque alguém lhes está a transmitir qualquer coisa, algo que é positivo. Então, para quem não conhece o programa, há alguns que ainda não conhecem, consiste em quê? A fazer reportagens sobre o que se passa no mundo associativo, sobre o folclore? No início começou, portanto, com o apoio da Federação de Folclore Português, que é um organismo que defende os usos e os costumes, as tradições do povo, com o apoio e com a colaboração do Augusto Gomes Santos, que era o presidente atual. Colaborou connosco 8, 9 anos. Pronto. Mas, entretanto, o programa vai para o ar durante um ano e a seguir chega à Judite. O programa foi para o ar em outubro de 91. 91. E eu cheguei ao programa em 92. 92. E a Judite, na altura, começa por colaborar. Eu perguntei-lhe o que é que ele queria colaborar. E ela disse que queria falar de lendas e contos do nosso povo. E eu disse, muito bem, pronto. E então ela preparava uma rúbrica, ia buscar lá aos livros, onde ela conseguia, lendas e contos do nosso povo. Pronto. Desculpa, essa rubrica ainda existe ainda hoje? Não. Seria interessante mudar um bocado de vida para ele. Mas não existe por uma razão muito simples, é que na altura houve pessoas que diziam que não tinha grande interesse as lendas e os contos. Que é importante. Acho que é Importantíssimo. E depois também não foi só isso, foi que quando eu comecei com as lendas e com os contos, depois o Guilherme começou a precisar de mais ajuda, entretanto eu entrei no programa, ninguém sabia que era eu, porque eu não queria que aparecesse o meu nome, não queria que soubessem que era eu, e então tinha um pseudónimo. E comecei... Não, o meu padrinho batizou-me, o Guilherme batizou-me Maria Benedita. Porquê ter... Porque a Judite não queria aparecer no programa com a voz dela. Com o nome dela. Não, com o meu nome, não era isso. Eu estava ligada a uma associação e não queria... Pois que houvesse uma espécie de favoritismo. Pronto, isso mesmo. Não queria que as pessoas da associação pudessem pensar que tinham mais regalias que aquilo que podiam ter só porque eu participava num programa. Porque naquele tempo, era a época em que havia grandes conflitos por causa do ensino de português em França. Porque era questão que o ensino do português acabasse nas associações. Houve um ano, não sei se foi 92, para aí, 90, 93, que
diziam que os nossos filhos não podiam ir fazer um exame, porque para irem fazer um exame os pais tinham que pagar as salas, tinham que pagar seguros, tinham que pagar não sei o quê, já pagávamos a escola e era bastante complicado. E então naquela época em que que havia esse conflito, uma pessoa ligada à Rádio Alfa tinha muito peso numa associação. E eu não quis, naqueles 2 primeiros anos de conflito, não quis que ninguém pudesse aproveitar do facto de eu ser presidente de uma associação. Pois, estar dos dois lados, mãe de alunos, era um bocadinho complicado, então eu disse, não quero aparecer com o meu nome. Mas este programa, no início, começou com um horário de 8, 9. Era um programa gravado. E nós, pronto, nos deslogávamos a Portugal, gravávamos, fazíamos as montagens e pronto, era eu que fazia os cortes e era gravado, não era gravado em estúdio, era gravado no local das festas ou era gravado em estúdio? No local das festas e depois fazíamos a montagem no estúdio. Não, e muitas vezes era gravado com um grupo, a gente encontrava um grupo num festival, fazia uma entrevista, gravava. Pronto, muitas vezes. O Manelo Pinto Lopes estive connosco talvez 4, 5 anos e depois virou-se para mim e para a Judite e disse assim: pronto, tendes asas para voar, voai os 2 sozinhos, eu vou para o espaço aberto. E ficou assim. Mas o fundador principal foi eu e o Manelo. Pronto, isto passou-se anos, nós às vezes já dizíamos, já estamos cansados, mas pensamos para nós que estamos a transmitir algo de importante e não cansamos. O mundo associativo, isto vocês estão ligados a eles, de ontem e de hoje, em que é que ele melhorou ou piorou? Em que é que as associações hoje são? Em que aspecto, para quem não conhece como eu, que cheguei mais tarde? Eu acho que, pronto, o mundo associativo aqui há uns 20 anos atrás era aquela saudade que o povo tinha, aquela saudade de Portugal e pronto, que o reunia mais. Hoje já não é saudade. Os jovens hoje que estão integrados no movimento associativo não têm saudades de Portugal, mas no entanto tem uma nostalgia. Eu penso que tem uma nostalgia porque estão sempre, têm sempre braços de ligação, porque a prova é que estão sempre ansiosos para que chegue o mês de agosto, o mês de férias, para ir a Portugal, e viver mesmo as tradições, as danças, os cantares, a qualquer festa, o romaria que se vá em Portugal, 50% não é hipótese que seja de imigrantes, que seja da França, ou da Alemanha, ou do Canadá, dos Estados Unidos. Mas é normal porque as pessoas vivem um ano inteiro fora do país e depois sentem-se felizes porque chegam a um país que lhes diz qualquer coisa, chegam a um país onde eles encontram amigos que deixaram um ano inteiro, mesmo se hoje as tecnologias permitem que eles estejam permanentemente em contato uns com os outros, mas mesmo assim, e depois é aquela alegria de ir para um arraial, de ir para uma festa, de dançar, de conviver. E depois, quando fizemos a mudança do horário, na altura, a diretora de programas era a doutora Maria Raquel, e nós dissemos, precisamos de outro horário, precisamos de mais horas. E ela disse, há conteúdo, há conteúdo. Oh minha caninha verde, que eu